Bora lá, povo. Salmo 74, do nosso amigo Asaf. Porque a gente é parecido com ele, viu? Pelo menos os relatos que ele dá, nossa. E é tão bom, né? Quando a gente ouve alguém falar de coisas que está dentro de nós. É assim a Bíblia, ela é viva. Então, quando a gente lê, parece que ela está refletindo tudo que está dentro de nós, tudo que está dentro do nosso coração, tudo que a nossa alma está sentindo. Aí você começa a ler ali e você diz, nossa, parece que foi eu que escrevi isso aqui nesse momento agora. E louvado seja Deus por isso, que a gente tem o apoio. Eu estou um pouco cansada, ainda dificuldade de respirar, mas vamos gravar assim mesmo, tá certo? Vamos ver o que Asaf começa a dizer nesse Salmo 74. Ele diz assim, ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde Monte Sião em que habitaste. Por que Asaf está falando essas coisas? Porque Deus ele estava permitindo que os inimigos viessem contra o seu povo. E a gente vê durante muitos momentos Deus permitindo que a nação de Israel ela fosse oprimida. Mas como pode ser isso? Deus ele permite que essas coisas aconteçam? Claro que ele permite. Lembra que eu falei no outro vídeo essa semana que quem planta o vento vai colher a tempestade? Pronto, é sobre isso. A nação de Israel estava constantemente desobedecendo ao Senhor, constantemente fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o que o Senhor faz? O Senhor deixa que a nação de Israel seja castigada na mão dos seus inimigos. E nesses momentos a gente fica igual a Asaf. Mas por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Porque não é todo mundo que está errando, certo? Não é todo mundo que está fazendo o que não deve. Mas tem coisa, gente, que não é no individual, é no coletivo. Por exemplo, se tu mora numa casa com 10 pessoas, certo? E 5 dessas pessoas que moram na casa são irresponsáveis. Você acha que os 5 que estão morando juntos vão conseguir prosperar? Não vai. Não vai por causa da irresponsabilidade dos outros 5, tá certo? Aí Deus está castigando o justo por causa do ímpio? Não, não. Deus, ele é justo, tá certo? Mas existem situações que uma pessoa está atrelada à outra e acaba acontecendo essas coisas. Era o caso de Asaf. Asaf ele estava se lamentando por causa da opressão, porque os inimigos estavam destruindo o santuário de Deus. E ele fica muito revoltado. E ele vai fazer perguntas a Deus. Aí depois, no versículo 12, ele diz o seguinte, ó, vamos ler aqui, versículo 12. A página tá ruim de passar. Consegui. O versículo 12 diz assim, todavia, Deus é o nosso rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. O 13. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrastes a cabeça dos monstros das águas, fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Em meio a tudo isso, mesmo em meio a questionamentos, mesmo diante de tudo que está acontecendo, Asaf, ele não deixa de reconhecer a grandeza e a autoridade de Deus em todas essas situações, em meio ao caos, sabe? Em meio à falta de entendimento sobre o que estava acontecendo, Asaf não perde a sua confiança. Ele sabe que Deus é Deus, ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, ele sabe que Deus faz o que quer, do jeito que quer, e ele exalta e glorifica a Deus. Ele faz com que todos entendam isso, né? E é muito importante, mesmo quando nós estamos vivendo momentos difíceis, quando não sabemos o que fazer, quando estamos passando por situações ruins, nós reconhecermos a autoridade do Deus que é todo-poderoso. Agora veja o que Asaf fala do verso
22. Vamos ler. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Olha só que coisa interessante. Asaf entende que o que está acontecendo ali não se trata de algo pessoal de uma pessoa para outra. Asaf entende que toda aquela perseguição feita, todo aquele mal que está sobrevindo, não está sobrevindo sobre eles como seres humanos, mas como servos de Deus. E sendo assim, aquela causa não pertence a eles. Aquela causa pertence a Deus. A ofensa está sendo contra Deus. A afronta está sendo contra Deus. Aí Asaf diz, olha, tá vendo aí? Eles estão, né, te afrontando. Levanta-te e pleiteia a tua própria causa, né? Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Então, Asaf, ele entende, e é muito importante a gente não perder, gente, esse discernimento no meio da tempestade, no meio da confusão, no meio das lutas, das dificuldades. Nós costumamos perder o raciocínio, a capacidade de pensar, de discernir, de entender. Mas isso aqui não acontece com Asaf. Asaf, embora todas essas questões difíceis que estão acontecendo ali, que ele não entende, tá certo? Não é obrigado a gente entender, tem coisas que a gente não entende, porém, reconhecer a grandeza do Deus que é todo-poderoso. E isso a gente não pode deixar que o inimigo da nossa alma ele tire de nós. Nós precisamos, em todo o tempo, reconhecer a grandeza de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que quer dizer isso? Que tudo que acontece de bom ou ruim, seja lá do que for, a magnitude, a distância, a profundidade, não interessa. Tudo coopera junto para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entendamos que esteja acontecendo coisas boas, esteja acontecendo coisas ruins, tudo isso está sendo para a glória de Deus, para que o poder dele se manifeste na nossa vida e para que nós venhamos alcançar dele aquilo que ele quer de nós. Amém? Fiquem todos na paz e até o próximo, se Deus quiser.